meio assim, meio para baixo, mas Deus está aqui e a gente precisa estar com o nosso coração atento, com o nosso ouvido, amém? Atento para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Você quer que Deus fale ao seu coração? Então fala assim comigo: Senhor, eu abro o meu coração e os meus ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite, em nome de Jesus, amém? Dá uma sacudida no seu irmão aí, fala com ele agora, acorda aí, vamos ficar atento, vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias capítulo de número 1, profeta Jeremias capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 10, amém? Jeremias capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Enquanto eu for ministrando, queria que o texto ficasse aqui, que nós vamos compartilhando com ele aqui. Amém? Diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Amém? Olha que palavra linda. Primeiro capítulo do livro do profeta Jeremias. E foi bom ter dado essa oportunidade para a Bia vir cá e falar um pouco sobre o que ela tem vivido lá no... Como é que chama? Expectativas? Perspectivas. Ela é pastora assim, né, Si? Estão lá participando desse curso e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida delas e para a nossa vida também como igreja, amém? E foi muito bom ter falado isso aqui hoje, porque eu quero compartilhar com você sobre exercer o seu chamado, amém? Exercendo o meu chamado. Fala assim comigo: exercendo o meu chamado. Querido, Deus tem chamado a cada um de nós para que a gente possa exercer o chamado que Ele tem para nós, amém? Olha que bacana o que a Bia falou, que a Simone tem vivido lá. Olha, a Bia falou assim: olha, eu me encontrei. Não é bom isso, querido? Quando você se encontra, quando você faz aquilo que, olha, cara, era isso, Deus me chamou para isso e eu estou indo, estou vivendo. É tão bom, querido, quando você se encontra naquilo que Deus te chamou para fazer. Agora, se é tão bom quando você encontra aquilo que Deus para fazer, aquilo que Deus te chamou para fazer, eu imagino que quando a gente está perdido é muito ruim, querido. Se quando você acha aquilo que Deus te chamou é muito bom, quando você não acha, significa que às vezes a gente fica meio perdido.
Querido, o chamado de Deus, ele é muito, muito, muito importante na nossa vida. Por quê? Porque o chamado de Deus, querido, chamado é uma convicção de um propósito. Quando você tem um chamado, você está convicto do propósito que Deus tem para você. Esse é o chamado. Quando você, igual a Bia falou assim, olha, eu me achei, realmente, então Deus chamou ela, falou assim, cara, é esse o propósito de Deus para mim, é isso aqui, ó. Então o chamado é isso, é uma convicção de um propósito. Amém? E o que é propósito? É aquilo que você nasceu para ser. Qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Se você é aqui da comunidade há algum tempo, você precisa saber disso e estar com isso no seu coração marcado. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Amém? Então, você tem um chamado que é o quê? A certeza desse propósito, e você vive esse propósito, sendo o quê? A semelhança de Jesus. Deus te chamou para ser o quê? A semelhança do Filho dele. E aí não importa se você é evangelista, se você é pastor, se você é médico, se você é advogado, se você é gari, não importa o que você é. Deus te chamou para você ser a imagem de Jesus naquilo que você está vivendo. Amém? Vocês concordam com isso ou não? Amém? Então, querido, Deus chamou para ser a semelhança, para ser o reflexo de Jesus, jogando bola, vivendo, querido. Esse é o propósito, e isso, querido, tem que ficar bem claro no seu coração. Tem que ficar bem claro no seu coração, porque as pessoas vivem por aí perdidas, porque vivem sem propósito. Eu não sei como que você está aqui nessa noite. Talvez você está meio sem propósito. Às vezes você esqueceu. Ontem eu escutei o Daniel Souza, e ele falou que às vezes ele esquece, mas o Espírito Santo sempre lembra ele. E é isso. Talvez você está aqui nessa noite e está passando um período assim que você está vivendo. Eu sei que hoje em dia a gente está correndo muito, né? Muito trabalho, muita coisa. E a gente vai vivendo, emenda um dia, emenda outro. Quando vai ver, está passando e você está vivendo. Querido, não se esqueça disso. O propósito de Deus é que você seja semelhante a Jesus. Daniel pregou aqui uma vez, ele falou, querido, a salvação é quando a gente chegar lá, mas o propósito para viver aqui é ser semelhante a Jesus. O propósito de Deus não é apenas se salvar, o propósito de Deus é que você viva aqui semelhante ao Filho dele. Eu acho que só Daniel e a Luca está me entendendo. Não é possível? Ser semelhante a Jesus, isso tem que estar aqui, inculcado no nosso coração, na nossa vida, para que você possa viver o teu propósito. E esse texto que nós lemos fala algumas coisas sobre o chamado. E, querido, eu confesso a vocês, eu estava com outra palavra no meu coração. Ia ministrar uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou ministrando hoje. Mas ontem eu fui lá no Daniel e depois estava pensando, estava orando lá em casa hoje à tarde, e eu pensei algumas coisas, e Deus foi falando no meu coração. Eu falei, cara, é mesmo, querido, tem ministérios aqui que precisam ser restaurados, tem chamados de pessoas aqui nessa noite que precisam ser restaurados. Você crê nisso? Quantos aqui creem que Deus chamou você? Amém? Você crê que Deus te chamou? Então, querido, quantos aqui lembram da escola quando tinha chamada? Diga, irmão Júnior, presente. Eduardo, presente. Olha o chamado aí. O que é o chamado? Não é a convicção? É chamado. Quando fala assim, Andréia Reis, faltou.
está aqui, por isso que ela não respondeu. Sim ou não? Se ela estivesse aqui, ela ia ser a primeira a falar o quê? Presente. Às vezes Deus está chamando e você faltou. Às vezes Deus está. Shirley de Paula, presente, atenta. Mas às vezes, querido, nós passamos momentos na nossa vida que Deus está fazendo a chamada e ninguém responde. Às vezes Deus está fazendo a chamada, está falando o seu nome e você está voando. Quantos aqui já chegaram atrasados na chamada? Meu Deus! Eu quando estava na faculdade, às vezes eu tinha dificuldade de chegar no horário, que eu saía de serviço para ir, e a preocupação na faculdade é o quê? Você responder a chamada, porque no final ela faz falta lá, no final do bimestre lá, do semestre, não sei, se você não tiver, então às vezes a gente chegava, entrava na sala, já fez a chamada? Já, e a gente até, puxa, já fez a chamada, vou nem assistir a aula. A chamada era importante, querido. O chamado é importante. Quando Deus fizer o chamado, você está o quê? Disponível e falar: Senhor, eis-me aqui. Porque é certo, querido, a chamada do Senhor é para todos nós. Todos nós, todos nós. Querido, não acho que o chamado de Deus é para mim que sou pastor. Não. O chamado de Deus é para você que é discípulo, é para você que é diácono, é para você que é o que for. O chamado de Deus é para a igreja, é para todos nós. O chamado de Deus é para os discípulos. Por quê? Porque Ele quer fazer pessoas semelhantes a Jesus. Pastor Denilson falou que agora nós estamos com uma dificuldade, há uma dificuldade aqui na comunidade, na pregação do Evangelho. Olha, deixa eu te dizer, Deus está chamando. Deus está chamando. Se Deus estiver te chamando e você estiver ausente, querido, vão chegar as pessoas e não vai ter gente para cuidar. Primeiro, nós precisamos trazer as pessoas. E quando trazer, nós precisamos o quê? Cuidar das pessoas. E sabe quem que Ele vai usar para cuidar das pessoas, para trazer as pessoas? Quem que Ele vai trazer? Quem que Ele vai usar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai usar umas 15 pessoas aqui. A questão é essa, querido. Deus está chamando, fazendo a chamada. E Deus quer restaurar o teu chamado aqui nessa noite. Deus quer que você saia daqui falando: cara, realmente eu tenho um chamado. Tem uma música, né, que a gente cantava antigamente, né, conhecido, falou: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Isso é porque nós temos um chamado. E eu quero compartilhar com vocês aqui de forma rápida sobre algumas questões sobre como exercer esse chamado através desse texto que nós lemos, que Jeremias foi um profeta, querido, que ele, quando Deus chamou ele, Deus falou assim: ó, você vai ser profeta entre as nações. A primeira coisa que ele fez foi assim: Senhor, para mim não dá não, sou muito jovem, eu sou muito aí. Querido, parece conosco ou não? Parece. Muitas vezes Deus nos chama e nós às vezes falamos: Senhor, o Senhor sabe, eu trabalho, eu não sei o que, Senhor, o Senhor sabe, eu estou assim, estou aquilo outro. Diga comigo: Deus está chamando. Fala para quem está do seu lado: Deus está chamando. Deus está chamando. Fala olhando para ele e fala: Deus está chamando. Eu separei aqui, quero compartilhar rapidamente sobre 7 coisas que o Senhor compartilha nesse texto em relação a exercer o chamado. Primeira coisa, que Deus vai te ajudar, você vai sair convicto
que Deus está te chamando? Primeira coisa, Deus conhece a sua história. Querido, Deus não chama sem conhecer. Deus conhece a sua história. Versículo 1 fala assim, olha, as palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim, até o versículo 3, Weldo, só por favor. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês, vocês percebem que Deus sabia toda a história ali? Deus te conhece, querido. Deus sabe se você veio do interior ou não, se você nasceu na capital. Deus conhece se você é tímido, Deus conhece a sua descendência. Deus conhece. Não acha que Deus vai te chamar e, Deus está chamando, ele fechou o olho, apontou o dedo e saiu. Não. Não acha que você saiu num sorteio, não. Deus conhece a sua história. Deus sabe exatamente, olha lá, do profeta Jeremias, olha, filho de fulano, ciclano, morava em tal lugar, vizinho de ciclano, querido, Deus conhece a sua história. Você não está por aí perdido. Talvez você está num momento assim, do evangelho, que você está assim, Deus esqueceu de mim. Deus está olhando só para o Tiago Antônio. Deus está olhando para a Priscila, está olhando para o Daniel, para o Celso, para a Vera, mas para mim Ele não está olhando, porque eu fiquei perdido no tempo, eu me desviei, depois... Não, querido, Deus conhece a sua história. Deus sabe dos seus anseios, Deus sabe das suas dificuldades, Deus sabe dos seus traumas, Deus sabe das suas orações, Deus sabe. E a primeira coisa que Ele vai te mostrar para exercer o seu chamado é isso: olha, eu te conheço, meu filho. Eu te conheço. Justamente para isso. Você não falar assim, Senhor, mas... Olha, eu te conheço. Para quando a gente for chegar com aquela desculpa, falar assim, eu te conheço. Samuel, quando vem falar alguma coisa comigo, que ele acha que eu não sei, eu falo, Samuel, eu te conheço, meu filho. Os pais não têm mania de falar assim com você? Eu te conheço. Pra cima de mim. Samuel sabe, ele não me engana, não, conhecer no olhar. Quando ele vem tentar me engalobar, eu falo, Samuel, eu te conheço, meu filho. Cuido de você há 14 anos. Imagina Deus, querido. Diga assim, eu não estou perdido. Eu tenho um pai que me conhece. Segunda coisa, para você exercer o seu chamado, versículo 4, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, tudo começa, querido, ouvindo a voz de Deus. Amém? Você tem que ouvir a voz de Deus. Olha, a palavra do Senhor veio a mim. Olha o que o profeta falou. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, ou seja, Deus falou com ele. Deus falou com ele e ele ouviu. Ele ouviu que Deus falou com ele. Querido, para você exercer o seu chamado, você precisa o quê? Ouvir Deus. Você precisa ouvir o que Ele está falando. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você vai ouvir Ele se você não passa tempo com Ele? Como que você vai ouvir se você não está prestando atenção? O Denilson falou que agora a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento, querido, porque Deus fala de várias formas. Às vezes você está no ônibus, pensa que não, vem o tuf.
Às vezes você está dormindo, às vezes você tem um sonho, às vezes você está acordado. Querido, Deus fala, e os servos ouvem. Para você exercer o seu chamado, você precisa ouvir a voz de Deus, para que você não exerça o chamado errado. E isso é perigoso demais. Quase que deu para os meninos fazerem o teatro aqui, que eles fizeram sexta-feira. Os meninos fizeram um teatro de adolescentes que falava exatamente isso. Da pessoa que ouve o chamado errado. Eu não vou contar não, porque um dia eles vão apresentar aqui ainda. Quase que deu para apresentar hoje. Mas querido, você precisa... Samuel, Samuel, fala, Senhor, teu servo te ouve. Você precisa ouvir o Senhor. Para ouvir o Senhor, você precisa passar tempo com Ele, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa jejuar. Faz um jejum, querido, para que o seu espírito fique em evidência, para que acabe, querido, a carne, as coisas do dia a dia, vão fazer de tudo para quê? Para tapar seus ouvidos. Você acha que o diabo quer que você ouça a voz de Deus, querido? Sim ou não? Não! Meu irmão, a palavra de Deus fala que a carne limita o tempo todo contra o espírito. Olha, aqui agora está tendo uma guerra espiritual aqui, ó. O inimigo está fazendo de tudo para te dispersar, para fazer você pensar no cheque especial amanhã, para fazer você pensar em tanta coisa. Não escuta esse cara não, querido, nós precisamos ficar atentos, nós precisamos o quê? Ouvir a voz de Deus, para que a gente possa cumprir o chamado dele na nossa vida. Para ouvir a voz de Deus, você precisa orar, jejuar, ler a palavra, ficar atento, amém? Diga assim, eu vou ficar mais atento. Não, mas fala para você, fala, eu vou ficar mais atento, eu vou passar mais tempo com Deus, eu vou te ouvir. Senhor, fala igual Samuel, fala assim, Senhor, fala que eu quero te ouvir. Terceira coisa, versículo 5, depois que a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que o Senhor falou com o profeta no versículo 5, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Terceira coisa, o chamado de Deus marca a sua vida, amém? O chamado de Deus marca a sua vida, o sentimento de ser chamado é algo maior do que você. Olha o que o Senhor falou para o profeta, olha, antes de você nascer, meu filho, eu já tinha te separado. Olha, já imaginou isso, cara? Antes de você nascer, Deus já tinha separado o que é para você fazer. Antes de você nascer, eu já te escolhi desde o ventre da sua mãe. O chamado não é algo aleatório não, querido. A gente precisa levar mais a sério. Por isso que Deus quer restaurar chamados aqui nessa noite, amém? Por isso que Deus quer restaurar chamados aqui nessa noite, porque cara, Deus escolheu a gente no ventre da nossa mãe. Olha, Deus, antes de você nascer, eu separei. Olha, Ele falou para o profeta, antes de você nascer, eu te separei para profeta. Mas olha, Deus está te dizendo, olha, antes de você nascer, eu te separei para ser discípulo. Antes de você nascer, eu te separei para ser um advogado. Antes de você nascer, eu te separei para ser meu filho. Antes de você nascer, eu te separei para cuidar de você. É algo sério, é algo importante. A gente precisa saber isso na nossa vida. A gente precisa estar com isso no nosso coração. Então, primeiro, Deus conhece a sua história. Segundo, tudo começa ouvindo a voz de Deus. E terceiro, o chamado de Deus marca a sua vida. Quarto, versículos 6 e 7, diz assim, mas eu disse, ao engalobado, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem.
O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Quarta coisa, Deus supera as suas limitações. Vou repetir, que eu acho que você não entendeu. Quando Deus te chama, Ele supera as suas limitações. Ele supera as suas limitações. Jeremias falou assim: eu sou muito jovem. Eu tinha uma grande desculpa para falar com o Senhor. Eu, pastor, tímido. Eu era tímido, língua enrolada, língua presa. Falei: Senhor, como que eu vou falar se tem palavra que eu nem consigo falar? Ué. Talvez você fale assim: Senhor, o Senhor me chamou para ser isso, trabalhar no evangelismo, mas logo eu nem sei. A todos quem eu te enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. O chamado de Deus, querido, vai além das suas limitações. Deus está procurando corações disponíveis. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu hoje ministro louvor, que hoje não, já tem um tempo. Graças a Deus, Deus me deu essa graça. Mas sabe como que eu comecei a tocar violão? Tinha uma célula na casa da Lu, e só tinha uma menina que tocava. E cara, a célula, quando tem alguém que toca, é legal, não é? Introduz ali a célula. E essa menina faltava, ficava todo mundo: pô, não tem um violãozinho, vamos cantar no... aí cantava, mas não é a mesma coisa, né? Um dia eu falei assim: Deus, se eu podia tanto abençoar alguém para tocar esse violão. Deus falou: é você, ué. Eu falei: Deus, mas eu sou ruim de ritmo, nunca tinha pego nada. É você mesmo. Eu falei: Deus, como é que eu vou fazer? Arruma um violão que eu vou te ajudar, ué. Entrei numa aula lá no violão, comprei um violão para meu pai. Vou contar essa história para vocês rapidinho. Estava pertinho do aniversário do meu pai, e eu tinha um dinheirinho só que dava para dar entrada no violão. Comprei o violão, falei: pai, toma aqui o seu presente, violão. Ele falou: o que eu vou fazer com o violão? Eu falei: pai, o que você vai fazer com o violão? Ele: pode ficar para você. Eu falei: então obrigado, vou aprender. Foi meu primeiro violão. Tiago sabe disso. Meu primeiro violão foi assim: meu pai me deu, dei ele me deu. E eu comecei ali a tocar aquelas notinhas ali: dó, ré, mi, dó, ré, mi. Querido, um mês, todo dia na célula: tua presença é real. Era uma música que só tinha 3 notas, as 3 notas que eu aprendi. Todo dia tinha tua presença é real. Querido, Deus foi superando a minha limitação. Vou falar para vocês, eu não tinha ritmo não. E Deus foi me abençoando, cara. Deus foi me dando graça. Aí eu era apaixonado mesmo com contrabaixo. Cara, Deus, eu fui mandado embora da onde eu trabalhava, meu primeiro emprego. Eu peguei meu acerto, fui lá e comprei um contrabaixo lindo, cara. E entrei na aula com um cara bom, com um cara que me ajudou, me abençoou. Aí eu fui, e depois Deus me deu a graça, eu comprei um teclado e tal. Depois eu comecei a cantar. Deus foi superando as minhas limitações, querido. Eu fui, até chegar a cumprir aquilo que Deus me chamou. Aí depois Deus começou a me dar canções. Olha que maravilha, querido. Olha que maravilha. Essa canção que nós cantamos aqui hoje, de repente,
Eu e aquele bonitão ali, ó, Deus nos deu a graça, nós fizemos a canção, estamos aqui cantando. Tem outro, querido, Deus supera as nossas limitações. Quando Ele te chama, Ele vai com você, querido. Ele vai com você, Ele vai te capacitando. Talvez a Bia, a Simone está assim, pô, mas como é que eu vou fazer? O curso é dia de terça-feira, né, Si? O dia do curso, dia da oração. Tem certeza que assim deve ter pensado, não, cara, talvez não vai dar, porque é o dia. Aí Deus levantou a Cristina, Cristiano, levantou outras pessoas para ficar no lugar dela, e Deus vai ajudando. Ah, Senhor, mas não tem condição financeira, e Deus ajuda uma pessoa, ó, vai lá, paga, faz isso, faz aquilo, querido. Deus vai superando as limitações quando você diz, eis-me aqui. Você precisa estar disposto. Você precisa, na hora que fazer a chamada, você responder, presente. Tem certeza, ó, nós olhamos aqui para o Cairo e para a Marina, tem certeza que não foi fácil começar. Nós vamos montar uma escola, opa, amanhã montou a escola, não, mas Deus vai dando graça, vai abençoando, vai fazendo as coisas, vai superando as limitações, e nós vamos chegando, nós vamos fazendo, querido. Deus precisa, e quando Ele falar o seu nome, você responda, presente, Senhor, eis-me aqui, eu quero responder ao teu chamado. Então, quarta coisa, Deus supera as suas limitações. E olha, deixa eu te falar, as dificuldades, elas nos fazem mais dependentes do Senhor, sabia? As dificuldades fazem você depender mais de Deus. As dificuldades fazem você depender mais de Deus. Quando o negócio está difícil demais, querido, quando Deus te chama e está difícil demais, querido, garra firme, porque é esse aí que Deus quer mesmo. Quando está difícil, a gente, sabe quando Paulo fala assim, quando eu sou fraco aí é que eu sou forte? É por causa disso, porque quando a gente está fraco, a gente garra em Deus, é ou não é? Quando o negócio está difícil, a gente garra em Deus de um jeito, que aí a gente fica forte. Então, quando a limitação vier, querido, a dificuldade vai fazer você depender mais do Senhor, amém? Versículo 8, olha o que Deus continuou falando com o profeta, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Oh, maravilha, maravilha. Quinta coisa para exercer o seu chamado, diga comigo, não há o que temer. Diga mais só, não há o que temer. Querido, se Deus te chamou, não precisa ter medo, sabe por quê? Eu estou com você para protegê-lo. Dá medo? Dá. Você pensa mil coisas, né? Deus chamou a Chica aqui para integração. Nossa, mas será como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que vai dar tempo? Imagina quando Deus chamou Moisés, quando chamou o próprio Jeremias, deve dar um medo. Nossa, é profeta, assim. Imagina aquela época, os caras estão matando todo mundo aí que está falando do Senhor, o Senhor vai chamar eu? É. Uma coisa Deus te chamar para ir pregar, ó, pode ir lá no, como é que chama, um país lá do Islã lá, vai lá para o Islã lá, não vai dar medo? Só eu que vou ficar com medo de ir, não? Vai dar medo, querido, mas olha, se o Senhor te chamar, Ele vai te proteger, Ele vai com você. O verdadeiro, a Bíblia fala que o verdadeiro amor, o que Ele faz? Então significa que tem medo, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O medo existe, senão, não é? O medo existe, mas o verdadeiro amor protege o que? Lança fora todo medo, amém? Então diga comigo assim, não há o que temer. Sexta coisa para você exercer seu chamado, versículo 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me:
agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Qual o nome que está? Sexta, né? Diga assim: quando Deus me chama, Ele me capacita. Quantos creem nisso? Amém? Tem uma frase aí muito... Como é que é? Deus não chama... Como é que é? Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Verdade. Deus não vai escolher, querido, só cara bom, não. Olha aqui o improvável aqui falando com vocês. Deus capacita, né? É Deus que capacita. Os ministérios aqui, cada um que tem, querido, é Deus que capacita. É Deus que vai capacitando, é Deus que vai dando graça. É Deus que vai ajudando, é Deus que vai endireitando as coisas. Eu falo, por exemplo, no louvor aqui, eu falo, cara, Deus, ontem eu vi um stories da Milene tocando lá, cara, Deus vai capacitando, a gente disponibiliza e Deus capacita, não é? Ah, Juninho, você virou pastor porque você já... Não, querido, virei porque eu me dispus e Deus vai capacitando. Deus vai capacitando a Lu, a Bia com as mulheres, vai capacitando o pastor Denilson, vai capacitando cada um aqui que ele chamar. Não precisa ter medo, não. Não precisa achar que é incapaz, não. Deus vai te capacitar. Amém? Fala para quem tem essa palavra, Deus vai te capacitar. Fala de verdade, fala assim, ó, Deus vai te capacitar. Porque Ele capacita os chamados. Se Ele te chamou, querido, Ele vai te capacitar. Sétima coisa para você exercer seu chamado, versículo 10. Veja, eu dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Talvez está aqui uma das coisas mais difíceis para você exercer seu chamado. É preciso ter coragem. Diga comigo, coragem. Diga coragem. É preciso ter coragem. Porque, cara, se esconder é muito mais fácil. Sim ou não? Né, Caio? Se você ficasse lá no seu serviço, era muito mais tranquilo do que você encarar. Não é? Preciso ter coragem. Para exercer, querido, para exercer o seu chamado, você precisa ter coragem. Quando Deus me falou que ia restaurar ministérios, chamados aqui nessa noite, é porque Deus vai restaurar aqui, vai trazer pessoas corajosas aqui. Corajosa. Eu fiquei com aquilo que o pastor Daniel pregou outro dia. Olha, seja forte e corajoso, ou seja, não seja frágil e nem tomado pelo medo. Foi isso? Guardei no meu coração. Quando Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, Ele está falando, não seja frágil e nem seja tomado pelo medo. Deus está procurando, querido, pessoas que respondem o chamado. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ser, ó, mulher porreta, homem, cabra macho. Tem que ter coragem de falar, Senhor, eis-me aqui. Mas eu tenho convicção no meu coração que aqui tem pessoas corajosas. Amém? Pessoas que vão atender o chamado do Senhor. Amém? Nosso maior exemplo, querido, de quem atendeu o chamado foi Jesus Cristo, né? Os profetas tiveram as dificuldades dele e tudo, mas, querido, Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo maior. Jesus Cristo teve tudo isso aqui. Coragem, capacitado. Cara, a gente fica olhando para Jesus e fala, meu Deus, que coragem. E até o final, sabendo que
sabendo que estava andando com aqueles caras, sabendo que um ia trair, sabendo que um era doidão, sabendo que outro era meio bobo, sabendo que outro era ladrão, e ele até o final ali, não, eu vou, porque eu vou concluir o propósito, eu fui chamado para isso, então eu vou até o final. Jesus é o nosso exemplo maior. E tem um texto que eu gosto demais, que fala assim, olha, sabemos, o pastor Daniel falou ontem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Ele fala assim, os quais de antemão os conheceu e também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, os quais ele chamou, olha, e também justificou. Que ele diz, te empolga ou não? Amém? Os quais ele chamou e também justificou, conheceu de antemão. Deus está te chamando. Tema do nosso retiro, nossa festa de tabernáculo vai ser, sabe o que? Lançai as redes e fazei discípulos. Lançai as redes e fazei discípulos. Quando você lança uma rede, eu não sou pescador não, pelo contrário, Tiago Antônio é pescador nato, eu não sou não, mas eu imagino e vejo, né, na Bíblia lá, quando fala dos pescadores, quando você lança a rede, o que você imagina? Que quando você puxar, você vai trazer peixe. Deus está chamando a comunidade do caminho para lançar as redes. E ela vai voltar com os peixes. Amém? E nós vamos ter que o quê? Cuidar dos peixes. Ter que cuidar dos peixes. Mas Deus vai nos capacitar. Deus está trabalhando. Amém? Nós colocamos para Ele as nossas dificuldades e Deus está trabalhando. Preparou o curso, preparou a Si, está preparando a Si, a Bia. Ah, então vai ser a Si e a Bia que vai lá para... Não. Deus está capacitando ela para quê? Para nos ensinar também, para a gente ir. Porque quem vai lançar a rede não é as duas não, quem vai lançar a rede somos todos nós. Amém? E quem vai cuidar dos peixes? Pastor Denilson? Não, nós. Deus está te chamando. Amém? Eu quero orar por você que está aqui nessa noite e talvez está meio, não vou falar que você está perdido, mas às vezes você esqueceu. Acontece. Às vezes correria e você está vivendo muitas coisas e está esquecendo do propósito. O propósito é esse. Deus te chamou para isso, querido. Deus te chamou para ser parte de uma família. Amém? Deus te chamou para ser parte de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus por a glória de Deus. Deus te chamou para isso. E dentro desse propósito, querido, Deus está te chamando. Deus está te chamando. E você sabe o que Ele está te chamando. Você sabe. Amém? Vou te convidar a ficar de pé.